Olha só, queridos irmãos, nessa manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Vamos refletir um pouquinho nesse capítulo, Mateus 26, e nós vamos começar lendo do verso 69 até o verso 75. Mateus 26, do verso 69 ao verso 75, é uma história muito conhecida e a gente quer meditar um pouquinho nessa história e nesse capítulo a partir dessa história que é a famosa história da negação, quando Pedro, o apóstolo Pedro, 3 vezes nega ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: Pedro estava sentado fora no pátio. Jesus já tinha sido traído, ele foi preso, e agora ele está na casa do sumo sacerdote sendo julgado, o Senhor, e Pedro o acompanhou ali também, o apóstolo João, e Pedro agora está sentado fora no pátio. E uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei do que você está falando, eu não sei o que você está dizendo, não sei do que você está falando. Verso 71, quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem. Verso 73, pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Esse teu sotaque aí da Galileia, não, você está se entregando, Pedro. Verso 74, então ele começou o que, irmãos? A praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E o que aconteceu? E no mesmo instante o galo cantou. Vamos ler juntos o verso 75? Vamos ler juntos? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém, irmãos? Esse é o relato da noite em que o apóstolo Pedro, ele fraquejou. O apóstolo Pedro, ele fraquejou. Ele fraquejou na sua fidelidade a Jesus, ele fraquejou na sua fidelidade ao Evangelho. Quando a gente lê o capítulo todo aqui, todo o contexto, nós vamos ver que aquele momento ali estava sendo um momento de muito estresse, um momento de muita pressão, era um momento de muitas ameaças, e nesse momento o apóstolo Pedro teve a sua fidelidade a Jesus testada. E o que aconteceu com ele? Ele fraqueja e cai. No momento quando a sua fidelidade ao Senhor é testada. E ele não cai somente uma vez. Quantas vezes ele cai, irmãos? 3 vezes ele negou a Jesus. E é curioso que no texto que nós lemos, fala dessa negação dele a Jesus, tem uma evolução na negação. Você percebeu no texto que tem uma evolução? O verso 70 diz que ele negou, não sei o que você está dizendo. No verso 72, ele dá um passo a mais na negação. O que aconteceu no verso 72? Ele negou com juramento. Falou: eu juro, mas eu juro com os pés juntos. Eu não conheço, nunca vi, não sei quem é. E aí, no verso 74, ele dá mais um passo agora na sua negação, no aprofundamento da sua negação, e diz o texto que ele nega com juramento e insultos. Ele começa a amaldiçoar o pessoal que está falando que ele conhece Jesus.
Você conhece Jesus? Vocês são os malditos, eu não conheço Jesus. Que negócio? E ele começa a insultar, com juramento, negar a Jesus. Essa é a caminhada do apóstolo Pedro aqui. E é curioso isso, irmãos, porque Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus. Pedro era um discípulo de Jesus. E ele era um homem ousado, amém? Pedro, ele era um homem ousado. Mas, no momento aqui de grande pressão, no momento de grandes ameaças, de muito estresse, nós vemos que o apóstolo Pedro, então, ele fraqueja na sua fidelidade a Jesus, e ele toma umas decisões ruins. Ele toma 3 decisões muito ruins aqui. Ele, é curioso que ele descaradamente toma o caminho da mentira. Descaradamente. Você conhece esse homem? Não, nunca vi. Não, mas você conhece. Eu juro que eu não conheço. E aí ele vai tomando esse caminho. É curioso assim como ele toma esse caminho da falsidade, da mentira, diante daquele momento de pressão, e ele fraqueja na sua fé. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus foi deixada para a nossa edificação e para a nossa instrução. E eu pergunto para você, se isso aconteceu com o apóstolo Pedro, pode acontecer com a gente também? Se isso aconteceu com o apóstolo Pedro, que amava Jesus, que era um homem corajoso, ousado, mas em momentos ali de muita ameaça e pressão, ele acaba fraquejando, e ele nega Jesus, ele vira as costas para o Senhor. E a questão é que sim, isso pode acontecer com a gente. E aí, o que eu queria ver com os irmãos nessa manhã sobre essa experiência da vida de Pedro, é ver quais os fatores que contribuíram para a infidelidade dele naquele momento de pressão, que levaram ele a tomar essas decisões tão ruins, a tomar o caminho da mentira. Quais foram esses fatores que contribuíram para isso? O que fez Pedro fraquejar na hora da pressão? E é muito curioso, porque o capítulo 26 aqui, quando a gente lê o texto anterior ao texto da negação, Mateus ele nos dá algumas pistas aqui, então, de alguns fatores que contribuíram para Pedro, então, fraquejar na sua fidelidade a Jesus. Primeiro fator que contribui é a soberba. A soberba, a arrogância, uma autoconfiança exagerada que Pedro tinha em si mesmo. Capítulo 26, veja aí no capítulo 26, do verso 31 ao verso 35, volta um pouquinho agora, e o começo dessa história e dessa noite. Jesus, ele estava na ceia com os seus discípulos, e aí, no meio da ceia, Jesus diz isso para eles, para os seus apóstolos. Então Jesus disse aos discípulos, Mateus 26, 31, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Verso 36, quem é que toma a palavra? Mas Pedro, tomando a palavra, ele cortou Jesus. Jesus está falando aqui algo que vai acontecer, explicando uma profecia bíblica, que o que ia acontecer das suas ovelhas ficarem dispersas, já estava profetizado na Escritura. Quem toma a palavra? Pedro. Quem corta Jesus? Pedro. E o que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus? Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim.
Jesus, eu acho assim, esses derrotados aí, eu acho que podem negar o Senhor. Esses Nutella, porque esses outros aqui é Nutella, João, Tiago, Felipe, Tomé, tudo Nutella, Jesus. Mas eu jamais te negarei. Isso nunca vai acontecer comigo. Arrogância. Arrogância. Ainda que o Senhor venha a ser tropeço para todos, nunca o será para mim. Verso 34, mas Jesus lhe disse, e agora vem então uma palavra específica desse que sabe tudo, é onisciente. Em verdade lhe digo, que nesta noite, não vai ser daqui a um mês não vai ser daqui a um ano, vai ser nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém, irmãos? Aí Pedro falou assim, puxa, preciso orar. É isso que ele fez? Verso 35, vamos ler junto? Primeira frase do verso 35. Pedro insistiu. Como assim, Pedro? Você acabou de receber uma profecia de Deus, de Jesus. Como assim? E o que ele insistiu, irmãos? Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos foram na onda do Pedro e disseram o mesmo. Primeiro fator que contribui para a infidelidade de Pedro é essa soberba, é essa arrogância. Todos esses outros perdedores podem tudo te negar, eu jamais, isso jamais acontecerá comigo. Eu nunca vou cair desse jeito. Eu nunca vou pecar dessa maneira. É impossível que eu caia, é impossível que eu peque, é impossível que eu vire as costas para Jesus. E aí, ele vira as costas para Jesus naquela mesma noite. A palavra de Deus diz, meus irmãos, no livro de sabedoria de Provérbios, que antes da ruína vem a soberba vem antes da ruína, e o espírito orgulhoso precede a queda, o orgulho precede a queda. Toda vez que eu digo, isso jamais acontecerá comigo, eu sou invencível, eu estou em perigo. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Queridos irmãos, precisamos ser humildes, não arrogantes, e entender que até o discípulo mais próximo, mais preparado, corre o risco de, na situação certa, virar as costas para Jesus. Irmãos, na situação certa, eu e você somos capazes de qualquer pecado, amém? A gente precisa entender e aceitar isso, que na situação certa, dependendo, não é que a gente vá pecar, mas nós somos capazes de qualquer pecado. Nós não estamos imunes. Essa atitude de humildade é que me faz depender do Senhor. Mas qual foi o primeiro fator que contribuiu para a infidelidade? A soberba. O segundo fator que contribuiu para a infidelidade de Pedro foi a falta de oração. Falta de oração. A simples falta de oração. Porque eles saem da ceia e eles vão para o Jardim das Oliveiras, diz aqui o Evangelho, na sequência. E no Jardim das Oliveiras, Jesus começa a sentir a sua alma extremamente angustiada. E ele deixa os seus discípulos, e ele pega Pedro, Tiago e João, leva eles para um lugar à parte e diz: vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. Vamos vigiar e orar, vamos fazer uma vigília de oração. E aí o que acontece? O capítulo 26, verso 40 em diante, Jesus começa a orar, e aí ele volta,
E o que acontece no versículo 40, Mateus 26, 40? E voltando para os discípulos, achou-os o que, irmãos? Dormindo. E ele disse para quem? Pedro. Ele disse para Pedro. E o que ele disse para Pedro? Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vamos ler juntos o verso 41? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. A noite é escura, o momento é difícil, perigoso. Vigiem e orem. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Pedro falou assim: amém, Jesus, aleluia, vamos orar. Vamos orar? O que eles fizeram? Você conhece a história. Eles foram orar? Fizeram o quê? Voltaram a dormir. Voltaram a dormir. Verso 42, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, isso é Jesus, orando pela segunda vez, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, que eu o beba, seja feita a tua vontade. Verso 43, e voltando achou-os outra vez o que, irmãos? Dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, comeram demais na ceia, beberam vinho, lembra? Comeu muita costela de cordeiro, comeu demais, bebeu muito vinho, estavam todos sonolentos agora, e num momento extremamente perigoso, estressante, momento desafiador, mas eles estavam dormindo. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Verso 45, então voltou para os seus discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Segundo elemento que contribuiu para essa infidelidade, esse momento em que Pedro ele fraqueja na sua fidelidade a Jesus, é a falta de oração. É a falta de oração. Momento seríssimo, de trevas, Jesus angustiado, eles vão dormir. Não estão discernindo. Não estão discernindo os perigos, como muitas vezes acontece conosco. Eu acho curioso aqui que nessa história, irmãos, eles têm disposição para muita coisa, mas eles não têm disposição para orar. Eles têm, o Evangelho de Lucas diz que, nesse contexto da negação de Jesus, o texto imediatamente anterior no Evangelho de Lucas é eles discutindo para ver quem era o maior. Eles têm disposição para brigar, para discutir. Eles têm disposição para criar polêmica. O Pedro tem disposição para cortar a orelha do Malco, lembra? Para entrar em briga, para entrar em discussão. Para tudo isso eles têm disposição. Para que eles não têm disposição? Para orar. Para orar. E a gente precisa orar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a carne é fraca. O que é orar, irmãos? Orar é admitir que eu preciso do Senhor. Orar é admitir que eu preciso do Senhor, da graça dEle, do poder dEle, da direção dEle na minha vida. Jesus está angustiado, está orando para que a vontade do Pai se realize, para que o Pai dê graça para Ele poder realizar a vontade do Pai. Jesus está orando porque sem a presença do Pai, a graça do Pai, não dá, e Ele precisa. Naquele momento de angústia, o Evangelho de Lucas fala que um anjo do Senhor, um anjo do Pai veio e consolava Jesus no seu momento de lágrimas e de oração.
A gente precisa do consolo do Senhor, a gente precisa do fortalecimento do Senhor, a gente precisa da direção do Senhor, a gente precisa de força de Deus para fazer a vontade de Deus, irmãos. Orar é admitir que eu preciso do Senhor, porque a carne, ela é fraca. Aqui, nessa última noite, os evangelhos falam que Jesus, ele orou intensamente. Ele, na ceia, ele ora e dá graças. Ele intercede por Pedro. Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu intercedi por vocês. Ele faz a oração sacerdotal em João 17. Ele ora intensamente no Jardim das Oliveiras. E quando ele está pregado na cruz, a palavra de Deus diz que Jesus continua orando. Na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz ele ora e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Orar, a falta de oração. Você percebe como veio uma sequência? Porque Pedro está arrogante. Quando eu estou arrogante, eu não preciso orar. Amém? Não é verdade, irmãos? Não é assim? Se eu estou autoconfiante, que eu dou conta, e que eu esse pecado jamais vai me atingir, eu jamais vou fazer uma coisa dessas, jamais vou cometer pecados hediondos. Se eu estou com essa arrogância, para que eu vou orar? Eu não preciso orar. Agora, quando eu estou humilde, e eu sei que na situação certa, eu sou passível de cometer qualquer tipo de erro, eu vou orar, porque eu sei que aquilo que me habita é fraqueza. A minha carne é fraca, a minha força é limitada. Eu oro porque orar é admitir que eu preciso do Senhor na minha vida para poder vencer. É curioso que Jesus, é aqui nesse contexto que Jesus conta a parábola da videira verdadeira. E a parábola da videira verdadeira fala que nós somos os ramos. E que para a gente não murchar e não secar, o que a gente precisa fazer, irmãos? Nós somos os ramos da videira. Para a gente poder produzir fruto, continuar produzindo fruto, e a gente não murchar, a gente precisa do quê? Permanecer conectado à videira. E uma das formas que a gente permanece conectado à videira é através da oração. Orar é dizer, é admitir que eu preciso do Senhor. Deixa eu falar uma coisa muito importante, séria aqui dessa história. O pecado que Pedro cometeu não foi um pecadinho, irmãos. O apóstolo Pedro aqui fez algo muito, muito sério. Algo que Jesus alerta em Mateus capítulo 10, no mesmo evangelho, Mateus 10, verso 32 e 33. Preste atenção, leia lá, vamos abrir lá, Mateus 10, verso 32 e 33. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos, quando ele estava enviando eles em missão. Ele disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Vamos ler juntos o verso 33? Mas é grave o que Pedro fez ou não? Pedro fez exatamente isso. Ele negou Jesus diante das pessoas. Quantas vezes? Não foi um lapso, não foi uma, foram 3. Mas Jesus não negou ele diante do Pai. Jesus fala assim, abre lá em Lucas 22, eu pedi para o Josué abrir em Lucas 22, olha, Jesus não negou. Olha como o Senhor é maravilhoso, porque existe esse alerta: se me negar, eu vou negar diante das pessoas, eu vou negar diante do Pai. E agora Jesus sabe que Pedro vai negar. Pedro está dizendo que não, eu dou conta, eu sou o cara. Lucas 22, 31 e 32, Lucas
22, 31 e 32. Simão, Simão, Jesus falando agora para Pedro, na noite da ceia, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Verso 32, vamos ler juntos? Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Amém, irmãos? Eu orei por você. Eu preciso de Jesus, meus irmãos, para não cair, para não me afastar de Deus. Eu preciso da intercessão de Jesus, eu preciso da graça de Jesus, eu preciso do poder de Jesus, porque sem Jesus eu caio. Ponto. Não tem outra maneira. E a maneira de eu permanecer vinculado à videira, recebendo da videira a vida, é através da oração. Através da oração. Então, primeiro fator, arrogância. Segundo fator, falta de oração. Terceiro fator, o que contribuiu para esse momento da infidelidade de Pedro? É porque Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ele começou a seguir Jesus de longe. Mateus 26, aliás, de novo, Mateus 26, voltando para o texto. Mateus 26, 58. Olha o que diz aqui o relato de Mateus. Mateus 26, 58. Pedro fazia o que, irmãos? Pedro o seguia, Mateus 26, 58. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Pedro começou a seguir Jesus de longe, de longe. Isso é curioso, porque o apóstolo Pedro, durante 3 anos, foi uma das pessoas mais íntimas de Jesus. Durante 3 anos, ele foi um daqueles que era o mais próximo de Jesus. Nos momentos mais importantes do Evangelho, quem está junto com Jesus, do lado de Jesus, é quem? Pedro. Na transfiguração, quem está lá? Pedro. No Getsêmani, naquele grupo onde Jesus chama para vigiar com ele, quem está lá? Pedro. Mas ele começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a se afastar por medo, vai seguindo a distância, por vergonha. Não é mais agora vantajoso eu ser associado a esse nome de Jesus. Nesse grupo que agora eu estou me assentando na fogueirinha, esse grupo agora que eu começo a me aproximar de um grupo, o grupo aqui da casa do sumo sacerdote, estou assentado nessa fogueirinha, para esse grupo admitir que eu sou um seguidor de Jesus não é vantajoso, eu começo a me afastar e começo a seguir Jesus de longe. E quanta gente assim, quanta gente que tempos atrás era fiel a Jesus, era consagrada, era próxima, tinha intimidade com o Senhor, intimidade com o Evangelho, mas aos poucos, devido às pressões da vida, devido às ameaças, devido ao estresse, aquela noite escura, e eu começo a seguir Jesus de mais longe, eu vou me afastando, e aí chega uma hora, meu irmão, que quando eu estou debaixo da pressão e tendo que tomar decisões, eu começo a perder a minha fidelidade ao Senhor e negar o nome de Jesus. O que fez Pedro? Esse homem que amava Jesus, esse homem que era corajoso, o que fez ele chegar nesse ponto em que ele, de modo repetitivo, e vai progredindo na sua negação, ele vai negando e fraquejando na sua fidelidade a Jesus, soberba,
falta de oração e quando ele começa a se afastar, seguir Jesus de longe. Cuidado, irmão, cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado porque o pecado tenazmente nos assedia, amém? A palavra de Deus diz que o pecado tenazmente nos assedia. Ele pode nos enrolar, pode nos embaraçar, é uma realidade. Eu tenho que ter humildade para dizer, olha, eu sou passível de cair sim. Eu preciso de Jesus, eu preciso orar, eu preciso da força e do poder dele para não cair. E eu tenho que seguir o meu Senhor de perto, estar junto a ele. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas eu escolho estar próximo ao Senhor. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui à frente. Nós vamos encerrar o culto com uma oração, um louvor ao Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para o Senhor nesse momento. Fecha os teus olhos. Você tem vivido momentos de decisão, irmão, na tua vida, momentos de pressão, momentos de estresse, momentos de cobrança, momentos perigosos, momentos sérios, onde o diabo está ao redor atacando. Você tem vivido que momentos na sua vida? E nesses momentos, peça graça para o Senhor, para que você possa se manter fiel a Ele, porque eu e você podemos fazer como o nosso irmão Pedro, somos passíveis e nós precisamos da graça de Jesus para nos mantermos fiéis no caminho da fidelidade em meio a esses momentos tão difíceis que às vezes nós atravessamos na vida. Nosso Deus e nosso Pai, que a graça do Senhor abençoe a tua igreja nessa semana que começa. Que a tua graça, Senhor, nos dirija, porque nós estamos aqui hoje para confessarmos que nós precisamos de Ti nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Senhor, nós confessamos que a nossa carne é fraca, que a nossa força é limitada, que o nosso poder, Senhor, não banca todas as pressões, não banca todas as tentações, Senhor. Nós precisamos de Ti. Visita, Senhor, a Tua igreja com a visitação do Teu Santo Espírito, Senhor, nos renovando, nos fortalecendo, nos colocando em pé. E, Senhor, se nós às vezes temos, sim, Senhor, não temos permanecido, temos fraquejado e não temos sido fiéis, que assim como aconteceu com Pedro, em nós também possa haver o fruto do arrependimento. Que o Senhor toque a nossa mente, que o galo cante, que a palavra do Senhor falada penetre em nós, e a tristeza, Senhor, por não sermos fiéis, venha no nosso coração. Que a lágrima amarga, Senhor, da nossa infidelidade seja derramada dos nossos olhos. E que, como o apóstolo Pedro, possamos voltar para Ti e por Ti, Senhor, sermos restaurados. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, nessa semana que começa. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos humildes, a graça, Senhor, de estarmos de joelhos em oração, dependendo de Ti, a graça de não Te seguirmos de longe, não nos afastarmos de Ti. Abençoa a Tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai,
e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.